Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Autárquicas 2021, com mais um candidato à Câmara Municipal de Felgueiras, o último dos 6 candidatos conhecidos à presidência da Câmara Municipal de Felgueiras. Hoje vamos conversar e conhecer os projetos de Nuno Fonseca, candidato da coligação Sim Acredita, Partido Socialista, Partido Livre. Nuno Fonseca tem 43 anos, é presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, está a terminar o seu primeiro mandato. Muito boa tarde e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje connosco. Começava por perguntar quais são as motivações para esta recandidatura. Olá, Carlos Diogo, permite-me começar por cumprimentar todos os ouvintes, todos os felgueirenses e uma palavra especial, porque às vezes são esquecidos, aos nossos imigrantes. Eles estão cá de férias e muitos também a trabalhar ainda além fronteiras. Deixar-lhes um abraço a todos eles, mas sobretudo a todos os que nos ouvem. O que é que me motiva para esta candidatura é uma coisa muito simples, é continuar o trabalho que temos feito ao longo destes 4 anos, esse trabalho que tem sido, para mim, extremamente gratificante, sabendo que tiramos a Câmara Municipal do marasmo de desinvestimento que vinha a acontecer ao longo dos últimos anos, e nesse sentido acho que hoje, nesta caminhada que estamos a trilhar, em que as pessoas se revêem, onde todos os felgueirenses se revêem, temos que continuar a trabalhar, não podemos parar esta mudança e é importante continuar a projetar Felgueiras no futuro de uma forma muito afincada, muito tranquila, mas acima de tudo com trabalho, com dedicação e com sentimento também de partilha com todos os felgueirenses. Ainda antes de entrarmos propriamente nos projetos e no programa eleitoral, a apresentação de Nuno Fonseca foi nas redes sociais, os candidatos às juntas de freguesia do Sim Acredita estão a ser também nas redes sociais. Vamos ter este ano uma campanha eleitoral diferente dos anos anteriores? É sobretudo diferente, Carlos. Nós, infelizmente, e também aqui, quando falavas há pouco o que é que nos motiva, foi também 1 ano e meio de pandemia que tivemos pelo meio, que fomos o primeiro município a ter que lidar com ela e que nos travou aqui alguns dos projetos que tínhamos em curso. Mas nesse sentido, é claro que é diferente a forma como temos que fazer essa divulgação, a apresentação dos candidatos. Não é uma forma de fazer política, é estar na política de forma tranquila e da forma como as pessoas nos conhecem. Quem conhece o Sim Acredita, quem me conhece a mim, sabe perfeitamente que eu sou uma pessoa muito terra a terra e, portanto, nesse sentido, tento fazer todos os dias o meu trabalho, independentemente daquilo que é a forma que nos apresentamos. Há limitações, vamos ter alguns cuidados como temos pedido às pessoas para os ter também. É claro que em determinados momentos vai haver ações de campanha, não vamos aqui a pregoar que não vamos fazer isto ou aquilo, ou que não vamos fazer campanha, nem vamos fazer comícios e depois fazer o que outros fizeram quando disseram isso e agora passam a vida a fazer os comícios. Nesse sentido, nós de forma aberta faremos aquilo que for possível dentro do enquadramento legal e também de forma a assegurar a saúde de todos. Muito bem, quais são as linhas mestras, as linhas principais do projeto Sim Acredita para Felgueiras? Carlos Diogo, é continuidade de um trabalho. Um trabalho, nós quando nos propusemos há 4 anos atrás, assumimos um trabalho de dedicação, de dar resolução aos problemas que tínhamos. E fomos fazendo em várias áreas. Fizemos no saneamento, porque de facto era um investimento que era necessário. Já eliminamos muitos dos pontos negros que existiam no Conselho, continuamos a investir na rede de saneamento, temos investimentos quase na ordem de 5 milhões de euros e nesse sentido dizer que continuaremos a trabalhar nos próximos anos no saneamento. Ainda há poucos dias lançámos mais 1,5 milhão para o aumento da rede de saneamento, porque é um investimento que não pode parar. É um investimento que tem que ser contínuo e que tem nos próximos anos, nós propusemos a 10 anos, fizemos o plano 2030 a fazer esse investimento para chegar a todo lado, assim como queremos também fazer chegar a água a todo lado, mas sobretudo também eliminar os pontos negros. Tínhamos muitos espalhados pelo Conselho, resolvemos centenas deles, gastámos mais de 5 milhões de euros a eliminar esses pontos negros, fossas a céu aberto que estavam completamente, e portanto ainda acontece, não vamos negar que ainda existem problemas desses, mas vamos sobretudo tratá-los e é isso que estamos a fazer todos os dias. Os números do saneamento em Felgueiras é sabido desde há muitos anos que eram números muito deficitários, muito maus. Hoje em dia já se pode dizer que temos números razoáveis? Carlos, estamos a crescer. Nós fizemos o maior investimento em 4 anos que alguma vez há memória. Se fizermos uma comparação com quase 5 milhões de euros que investimos neste mandato, aquilo que podemos fazer em termos de analogia é cerca de 1 milhão de euros gasto
no anterior mandato e, portanto, nós não duplicamos, nem triplicamos, temos 5 vezes mais do que aquilo que foi o maior investimento alguma vez feito em saneamento e continuaremos a fazer isto paulatinamente. Agora, não podemos andar a enganar as pessoas, a dizer que se ganharmos as eleições, que vamos fazer isto em 2 anos ou em 3, como algumas candidaturas o tentam fazer. Não. Fizemos um plano para 10 anos e é nesses 10 anos, nesse horizonte temporal, que queremos fazer esse investimento. Pode-se dizer... Desculpa, Carlos, dizer-te que isto também está vertido num documento e porque também é importante foi um tema de candidatura, porque está cumprido, que era o PDM. Este documento de programação e do plano de execução está vertido nos documentos do PDM, ao contrário daquilo que alguns vão dizendo que não têm conhecimento do PDM, só quem não quiser saber é que não sabe. Os documentos são públicos, estão públicos na internet e, portanto, podem acompanhar, porque temos lá, de facto, tudo aquilo que são as nossas linhas orientadoras e isso nos dá a motivação de sabermos que estamos a fazer aquilo que é certo para o Foi precisamente falar da questão do PDM. Os candidatos que passaram por aqui, os 5 anteriores, quase todos falaram na questão do PDM e na falta de informação do que têm do PDM. Carlos Diogo, eu acho que é uma falta de honestidade daqueles que aqui vêm e dizem isto, ou então, também admito que possa haver desinformação por parte das pessoas, e aqui também deixar a minha abertura para que aqueles que queiram saber quais são as diferenças do PDM, aquilo que ele tem de diferente, já há um sítio onde eles se podem dirigir e que lhe podem dar essa informação com propriedade e com certezas. É na Câmara Municipal. Nós já fizemos, à data de hoje, mais de 500 audiências com a população. Muitos deles para resolver problemas ou para tentar reverter situações que tinham que não são agradáveis, mas muitos outros para dar os parabéns ao município, e sobretudo a maioria, é nesse sentido, porque ao fim de 27 anos conseguiram resolver um problema. Dizer-te, Carlos, que me parece uma desonestidade política fazê-lo, porque se há 2 meses atrás, aqui nesta mesma rádio, alguns comentadores e alguns responsáveis e candidatos hoje diziam que nós que não íamos conseguir pôr o PDM cá fora, hoje como viram que conseguiam, porque eu cumpri a minha palavra. Eu disse às pessoas e aos felgueirenses que se não pusesse o PDM cá fora, não me recandidatava. E era isso que faria. Mas hoje o PDM está cá fora. E como não há argumentos políticos para rebater o PDM, as pessoas vão ter que dizer algo de mal. Vão dizer que não é transparente. Ele é público, está público. E se as pessoas quiserem saber, têm lá, até aconselho a visitarem o nosso site e verem, sobretudo, naquilo que é o plano de execução e a programação, sobretudo a página 38, onde estão todos os objetivos que nós nos propomos para as próximas décadas. Sobretudo a próxima década, um investimento enorme em muitos dos projetos que foram, pelos vistos aqui já divulgados, que tive a possibilidade de acompanhar, e estão lá todos vertidos, para além desses muitos outros. E, portanto, estamos certamente a fazer o melhor por Felgueiras. Fico contente de perceber que talvez, ou por distração, os candidatos que se apresentaram também não tenham reparado neste documento, mas pronto, já que as linhas orientadoras deles também vão neste sentido, estamos de facto já um passo à frente em relação àquilo que são as outras candidaturas. A propósito desse plano de execução, alguns dos itens que aqui também foram falados quase em uníssono pelos candidatos da oposição foram a ausência de um pavilhão multiusos, o Parque da Cidade. Estão contemplados? Estão precisamente contemplados os parques, está contemplado o pavilhão multiusos, estão contemplados não só os parques, como foram aqui apregoados em 3 ou 4 freguesias, mas ou seja, nos polos urbanos, mas noutras zonas do concelho também. Estão contemplados aquilo que tem a ver com a rede dos transportes e a necessidade da rede dos transportes. A problemática das alterações climáticas estão lá também vertidas. Agora, uma coisa é certa, Carlos Diogo, eu acho que só muita distração e muita impreparação para assumir estas funções é que alguém possa, porventura, atacar o PDM. O PDM está cá e tu sabes isto melhor do que ninguém porque acompanhas o processo autárquico e nesta casa há muitos anos. O PDM foi sempre o tema de campanha. Quem é que o conseguiu? Tenho que o dizer com frontalidade e sem estar aqui a pôr-me em bicos de pés, mas fomos nós, foi este Executivo que o conseguiu resolver ao fim de 27 anos. Vir agora alguém querer desvalorizar o trabalho imensurável que uma equipa inteira teve
para pôr o PDM cá fora seria no mínimo caricato. É claro que a gente percebe que tem que haver argumentos políticos para tentar desmontar o nosso trabalho, mas que o façam de uma forma séria, que o façam de uma forma onde as pessoas se sintam com a consciência tranquila, porque não será certamente este o caminho. Os felgueirenses irão julgar-nos e saberão certamente aquilo que bem fizemos. E este é um dos temas em que nós assumimos e cumprimos a palavra dada. Muito bem. Nuno Fonseca, sabemos que hoje em dia as políticas direcionadas em concreto para as pessoas são cada vez mais valorizadas. Eu gostava que me enumerasse as principais, especialmente as que estão direcionadas para crianças, jovens e os idosos também. Carlos Diogo, nós fizemos um trabalho também nesse sentido bastante grande. Aliás, um dos exemplos disso, sobretudo para as crianças, foi os parques infantis, em que todas as freguesias, estão agora a ultimar os últimos parques, mas todas as freguesias têm um parque infantil, coisa que não acontecia neste concelho. Fizemos esse caminho, continuamos a criar soluções do ponto de vista do apoio às crianças, seja eles na ação social escolar, e temos feito um reforço enorme da ação social escolar. Também ao nível dos mais idosos, criamos condições naquilo que tem a ver com o apoio, não só à teleassistência, à assistência em casa aos que estão mais isolados. Na medicação, fizemos um trabalho incansável durante este período de pandemia, redobrando aquilo que são os apoios sociais, que também os duplicamos, mas continuamos a trabalhar sobretudo em parceria com as instituições, porque são esses que nos têm que apoiar, criando o programa Capacitar de reforço às IPSS, coisa que não existia, criando um regulamento onde todos são tratados da mesma forma e onde sabem quais são as regras que se propõem. E eu acho que, acima de tudo, quando nos apresentamos há 4 anos, dissemos que isto era uma candidatura de Felgueiras e dos felgueirenses, onde todos se reviam. E é precisamente isso que aconteceu. Foi esse trabalho que fizemos. Continuaremos a reforçar esses apoios, estando atentos àquilo que são as necessidades dos felgueirenses, sejam eles do ponto de vista social, sejam eles do ponto de vista dos apoios à educação, porque nós temos consciência de que o bem-estar da nossa população é certamente o melhor que podemos dar no futuro. E, portanto, assim continuaremos a trabalhar no reforço, quando falávamos dos parques infantis, na continuidade de criar os parques verdes, os parques urbanos, sejam eles urbanos ou sejam eles, tal como no Santa Quitéria, são parques importantes. Preservar os nossos rios também tem sido tempo e, portanto, conseguimos ainda esta semana, felizmente, garantir mais uma candidatura que vai, por exemplo, permitir que as levadas desde Sendinhos, Jogueiros, as Barrias possam ser requalificadas. É preciso ir à luta, é preciso enfrentar aquilo que são as candidaturas e nós temos muitas candidaturas. Num aspecto mais económico, o que é que se propõem a fazer para estimular o investimento no Concelho, também para a promoção do Concelho no país e ainda para criar as condições para fixar a população, sobretudo os mais jovens, aqui em Felgueiras? Diogo, eu tenho ouvido, até nas entrevistas que aqui foram dadas por meus adversários políticos, tenho ouvido muitas formas de quererem apoiar as indústrias, as empresas e as pessoas. E eu aí acho que temos visões diferentes. O que é que adianta estar a dizer às pessoas que lhe vão isentar a derrama? E quando estamos a falar em isentar a derrama, estamos a falar numa empresa, por exemplo, que tem lucros de 150 mil euros, estamos a falar de 1.500 euros. Não é muito significativo. Uma empresa que tem lucros dessa envergadura não é significativo. Se não tiver essa capacidade para pagar, não é significativo. O que é que nós temos que fazer? Temos que criar condições. É muito mau para nós, e porque se tem falado aqui em captação de investimento, e dizer que nessa matéria nós estamos muito mais à frente, seja ela do ponto de vista tecnológico, porque já estamos a fazer um investimento grande no Grêmio com uma incubadora de empresas, ou seja, não estamos a prometer que vamos fazer uma incubadora, já está em andamento, ela já está feita. Ao mesmo tempo, já temos empresas sediadas, porque temos um centro de desenvolvimento e competências, em articulação com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que já está há mais de um ano a funcionar na nossa Casa das Torres, onde uma das empresas que lá está instalada, que vai recrutar pessoas de Felgueiras, quadros valorizados de Felgueiras, neste momento estão a fazer tudo o que é software informático para a autoridade tributária, não só de Portugal, mas ainda há uns dias foi anunciado para a Roménia e para outros países. E, portanto, esse caminho está a ser feito. E o que é que temos que investir? Se uma empresa vier para Felgueiras e nós, se quisermos, aliás, não basta vir uma empresa para Felgueiras nova, basta as nossas quererem duplicar
aquilo que é a sua capacidade de instalações. Não temos onde os instalar. E o que é que nós fizemos? Começamos por fazer um processo parado, antigo, há mais de 20 anos estava parado, que é a Zona Industrial das Barrancas, que avançamos com o processo de expropriação, e felizmente, Carlos Diogo, porque fomos atrás dele, conseguimos com as pessoas, também temos que dar aqui uma palavra de reconhecimento àqueles que connosco negociaram, conseguimos garantir um investimento de cerca de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros para fazer uma zona industrial nova, de raiz, e que é a única e primeira zona industrial feita de raiz neste Conselho, porque nunca houve nenhuma nesse sentido. E, portanto, nós temos que criar as condições para que as empresas se instalem, temos que tratar a variante, e ela estará no próximo ano em cima da mesa já a avançar, porque já conseguimos, felizmente, nestes últimos dias, ultrapassar a questão do impacto ambiental da variante. Isso vai nos permitir também catapultar a zona de Cabeça de Porca como área industrial. Variante de Cabeça de Porca, Casa de Diabo, Cabeça de Porca. Casa do Diabo, Cabeça de Porca. E, portanto, se nós não criarmos infraestruturas, se nós não tivermos zonas onde possamos acolher, sejam indústrias, seja comércio, sejam serviços, não faremos nada. E há outro ponto extremamente importante que é preciso aqui ressalvar e que foi, se calhar, um dos pontos mais fulcrais na última candidatura. Os licenciamentos. Se não houver uma equipa ágil e um acompanhamento do executivo, tal como eu tenho feito e a minha equipa, com tudo aquilo que são investimentos, sejam eles desde do particular que quer fazer a sua pequena casa, ao maior investimento que possa existir no nosso Conselho, dizer-vos que se isso não acontecer, nós não vamos conseguir captar investimento nenhum. Não vale a pena andarmos aqui a pregoar que vamos querer ter cá isto ou aquilo, se depois nós dentro da Câmara não fizermos o nosso trabalho e se não dermos esse apoio direto. Às vezes não é o dinheiro. Às vezes as pessoas não querem o dinheiro e quem está na Câmara e quem lida com isto todos os dias, fala com os empresários, eles não querem que lhes dê dinheiro. Eles querem é que não lhes complique a vida. Eles querem é que a gente seja ágil e que lhes dê a resposta em tempo célere. E, portanto, foi isso que fizemos durante estes 4 anos e que estamos mais do que preparados para continuar a fazer de forma muito afincada. Outras candidaturas também mostraram preocupação pelo facto de Felgueiras continuar a ser um concelho de uma monoindústria. Nesse sentido, já nós atacamos a parte dos investimentos tecnológicos, criando aqui mão de obra, podendo a mão de obra mais qualificada podê-lo fazer, mas também não nos vamos enganar a nós próprios, Carlos Diogo. Quando a indústria do calçado desaparecer em Felgueiras, teremos um paradigma muito diferente e isto não acontecerá nos próximos 20, 30 anos. Queremos nós que a indústria do calçado, tal como tem acontecido e bem, possa ter melhores condições, sejam eles de instalações, seja que os empresários consigam fazer melhores contratos para também poder repercutir isso depois naquilo que é o salário das pessoas. Nós temos que fazer esse acompanhamento e temos que ir à luta. Nesse sentido, Carlos Diogo, nós temos feito o trabalho de casa. Temos neste momento mais de 31 milhões de euros, vou repetir, 31 milhões de euros de candidaturas submetidas, 20 milhões deles aprovados e nesse sentido estamos satisfeitos porque é o trabalho de casa que tem que se fazer, trabalho que nunca foi feito, que as pessoas não queriam saber, que andavam a dormir e neste momento Felgueiras acordou para a vida, afirmou-se no paradigma daquilo que é esta região, está mais do que afirmado, ainda não precisamos de ir atrás dessa afirmação como alguns tentam procurar, porque nós já nos afirmamos. Nós conseguimos ser o concelho que mais investimento captou. Fomos o que tivemos maior reforço do ponto de vista da regeneração urbana, porque conseguimos ir atrás dele, reivindicando no momento certo e no sítio certo aquilo que é de reivindicar. Não é nas redes sociais, não é na praça pública, é ir atrás do investimento. E depois dele está garantido, a gente estará cá para o anunciar nesse momento. Essa regeneração urbana, pelo menos aqui no centro da cidade, está quase concluída. Essa regeneração urbana está em curso, nós não queremos que ela pare. Estas obras eu percebo que têm que ser aliviadas, que as pessoas precisam de respirar um bocadinho, mas também tenho que ser franco. Tomara eu, nos próximos 10 anos, continuar a ter obra, que é sinal de que a gente consiga captar ainda mais investimento. Estamos obras por todo o lado. Nós conseguimos garantir o maior investimento no parque escolar, Carlos Diogo. Nós, neste momento, todas as nossas escolas, umas já começaram, outras vão começar, temos mais de 7 milhões de euros na requalificação do parque escolar. Coisa que era impensável. Sabem quanto é que nós tínhamos garantido em 2017, quando chegámos à Câmara? Tínhamos 1,5 milhão que tinha que ser apresentada uma candidatura para a Escola Dom Manuel Faria e Sousa e não tínhamos projeto.
tivemos que andar a fazer correr porque não era opção do anterior executivo fazê-lo. Depois disso, sabe o que é que fizeram? Tínhamos 75 mil euros de um reforço da Escola de Idades. Sabem quanto é que reforçámos? Reforçámos essa dotação de 75 mil euros em 2 milhões e 600 mil euros. Hoje conseguimos ter investimentos globais, seja nas escolas primárias, nas básicas, seja nas EB23, que rondam os 7 milhões de euros. O maior investimento na recuperação do parque escolar de sempre. E faremos isso de forma muito concreta. Se tivermos que recorrer também a alguns apoios, como nos temos sido criticados nas linhas B, faremos, porque só isso é que nos garante que esses investimentos possam ser feitos. Se não o fizermos, não garantimos o investimento. Portanto, estamos tranquilos e, paralelamente, se candidatando também essas escolas à eficiência energética e aos avisos que existem relativamente à eficiência energética. Muito bem, Nuno Fonseca, 3 linhas essenciais para áreas tão importantes como juventude e desporto, ambiente, lazer e o urbanismo. Carlos Diogo, nós continuamos a fazer aquilo que fizemos. Nós já pusemos em marcha aquilo que não existia, relativamente à juventude, que é o Conselho Municipal da Juventude, e ao contrário daquilo que possam dizer, isso só não chega para dar voz, mas é importante, nunca se fez, deu-se voz aos jovens, temos acatado aquilo que são as sugestões que saem do Conselho Municipal da Juventude, temos criado tudo aquilo que são incentivos para a juventude e faremos esse reforço nos próximos dias. Ao contrário daquilo que muitas das vezes se diz, por exemplo, no âmbito do arrendamento, nós temos um programa de arrendamento que lançamos e que permite também aos jovens, sobretudo aqueles que têm mais dificuldades, de poderem aceder a ele. E mesmo naquilo que tem a ver com os licenciamentos e urbanismo, está contemplado no nosso regulamento municipal de urbanização e edificação uma coisa muito simples. Às vezes é preciso que as pessoas se debrucem um bocadinho sobre elas e ler. Uma parte onde temos as isenções e as reduções de taxas, por exemplo, em que os portadores de cartão jovem têm direito a 50% nas taxas de licenciamento, ou seja, de redução. Temos também, do ponto de vista da eficiência energética, que seja acumulável também isentar essas taxas. Tudo isto faz parte daquilo que é o investimento, continuidade no desporto, temos feito um investimento enorme no desporto, criação de novas modalidades, implementamos o Plano Nacional de Marcha e Corrida, queremos que as modalidades cresçam, fizemos uma alteração ao Regulamento de Desporto Amador no sentido de valorizar outras atividades, que não também o futebol, mas outras atividades para poderem ter mais apoios, e estamos a fazê-lo ao nível das infraestruturas. Vários campos têm sido feitos no âmbito do futebol, mas também esta questão que queremos fazer em Santa Quitéria e noutros parques, vamos tentar enquadrá-las com aquilo que são as necessidades de apoio também ao desporto. Portanto, faremos esse investimento. Quanto ao urbanismo, queremos criar no próximo mandato aquilo que é o nosso prémio de arquitetura. Acho que temos que dar outra prevalência, mas gostava, acima de tudo, de focar uma coisa extremamente importante. Aquilo que é a recuperação do edificado de Beluto. Já existe hoje apoios para isso, no âmbito do IFRU, são apoios governamentais. A Câmara irá fazer um esforço para reforçar noutras matérias aquilo que seja necessário. Já lançamos, e está em curso, a identificação das áreas de regeneração urbana em todas as freguesias, uma vez que o plano que foi feito anteriormente para o anterior executivo abrangia apenas 4 centros urbanos, Felgueiras, Lixa, Longra e Barrosas. Queremos que ele chegue a todas as freguesias para poder fazer o quê? Não só a isenção daquilo que são os impostos, a redução do IVA nas obras e a recuperação do nosso património. E queremos, acima de tudo, que também lançámos, e é importante dizer, que foi este Executivo que fez uma estratégia de habitação local, ou seja, nós hoje temos uma estratégia aprovada que vai identificar em várias freguesias casas que possam estar devolutas, que necessitem de acolher, ou pessoas também com necessidade que precisem do apoio da Câmara, e ao mesmo tempo criar aqui sinergias, no fundo, para povoarmos as freguesias, para criarmos sinergias dentro das freguesias, para que elas possam crescer, ao contrário daquilo que tem acontecido nos últimos anos, que tem diminuído. Dizer que temos políticas viradas para as pessoas, e é isso que continuaremos a fazer. Do ponto de vista do ambiente, então, continuaremos a fazer um reforço extremamente grande no saneamento, na água, nos LEDs. Temos feito esse reforço, é visível no Conselho. Eu vou dar um exemplo muito, até porque tem sido matéria criticável nos últimos dias, que é a Praça Machado de Matos. Eu queria recordar às pessoas que há 4 anos, quando nós assumimos funções, aquela praça não tinha luz.
Aquela praça, Machado de Matos, há 4 anos, quando assumimos funções, não tinha luz. Hoje está toda iluminada. E, portanto, o caminho faz-se caminhando. É esse reforço que temos feito. Os ecopontos continuamos a reforçar e que pedimos aqui também o apoio às pessoas, porque as pessoas têm que estar mais sensíveis para esta matéria da separação, ao contrário daquilo que temos visto nos últimos tempos, alguns maus exemplos, mas os felgueirenses não podem pagar por culpa de alguns, por todos. Nesse sentido, vamos fazer esse trabalho, assim como dizer-vos que do ponto de vista do ambiente temos um passivo enorme, que é o nosso aterro de Sendim, que herdamos, uma pesada herança, com um empréstimo de 700 mil euros e que já gastamos lá, para além disso, mais de 1 milhão de euros na sua recuperação, que vamos ter que nos próximos anos investir lá certamente para cima de 5 milhões de euros naquilo que é a descontaminação daqueles solos. Muito bem, Nuno Fonseca, há aqui uma questão que eu tenho que fazer e que os ouvintes não perdoariam se eu não fizesse. A oposição, seja agora em pré-campanha eleitoral, seja em sede da Assembleia Municipal, tem acusado este Executivo de ser despesista. Que comentário é que merece? Carlos Diogo, eu percebo, como dizia há pouco, que as pessoas têm que dizer alguma coisa em campanha, então quando não há argumentos para bater no Executivo que está em funções, procura-se todos e mais alguns. Por um lado, sorrio porque percebo que é de facto uma forma bacoca de fazer política e de dizer as coisas. Ao mesmo tempo, fico triste por perceber que os atores políticos que se apresentam como alternativas à nossa candidatura não têm capacidade para fazer leituras, até porque fazer leituras, quando eu digo leituras, daquilo que é a gestão autárquica, porque todos eles, ou pelo menos aqueles que têm maior obrigação, enquanto maior partido da oposição, enquanto pessoas responsáveis por essa gestão, já têm experiência de gestão autárquica durante muitos anos e têm, acima de tudo, uma coisa, que é o acompanhamento nas assembleias. E tudo isso já foi esclarecido mais do que uma vez nas assembleias. Das duas, uma. Ou as pessoas estão a dormir ou querem continuar a fazer política de terra queimada. Dizer, Carlos Diogo, de forma muito clara, nós tivemos este ano as melhores contas de sempre que o município alguma vez tem memória. As melhores contas de sempre. Aumentamos o investimento. Estamos a investir muito mais, seja ele em que área for. Aumentamos também as transferências para as freguesias. Nunca as freguesias tiveram tanto investimento como têm hoje. Todas as freguesias que o queiram conseguem fazer obras. Não precisamos de ir longe. E até vou pegar um exemplo que é da oposição, que é uma freguesia eleita pela oposição, muito perto daquilo que é também a freguesia do atual candidato Vítor Vasconcelos, por exemplo, a Aião, em que conseguiu, com aquilo que são protocolos de execução e com aquilo que são as ferramentas disponíveis por este município, por este executivo, conseguiu fazer obra. Só não faz obra hoje nas freguesias, efetivamente, quem não quer. Portanto, é claro que é sempre melhor dizer que isto não se faz porque a Câmara não quer. Não. Hoje só não faz uma capela mortuária quem não quer numa freguesia, porque a Câmara tem disponível um averbo para fazer esse apoio. Portanto, hoje só não faz uma pavimentação quem não quer, porque a Câmara disponibiliza materiais, porque a Câmara permite fazer obras até 30 mil euros por ano em cada uma das 32 freguesias para poder fazer. Portanto, esse investimento aumentou. Aumentaram os apoios às associações. Um exemplo crasso disso é o significativo aumento que se deu às associações humanitárias dos bombeiros voluntários, seja de Felgueiras, seja da Lixa. Reduzimos, no ano de 2009 para 2020, as nossas despesas correntes, reduzimos o endividamento pelo 3º ano consecutivo, e não fosse as heranças deixadas, isto tem que se dizer. Nós não temos problema nenhum de pagar as dívidas dos outros, nem que nos digam isso. Nós pagamos este mandato já quase cerca de 5 milhões de euros, que não fomos nós que o fizemos. E tal como outros dizem que têm dívidas até 2035, deixar-nos um empréstimo para ser reconhecido de 5 milhões e 200 mil euros, que é para ser pago até 2031. Portanto, não vale a pena andarmos aqui a tapar o sol com a peneira. Essa amortização que fizemos, faremos certamente nos próximos anos e temos as melhores taxas de execução de sempre. Este município, apesar de nos acusarem de despesistas, as pessoas não sabem aquilo que dizem quando falam de despesa. As pessoas têm noção do que é uma despesa corrente, Carlos Diogo. As pessoas sabem ou saberão que quando se está a dar um apoio a uma associação dos bombeiros, como demos mais de 300 mil euros às associações de bombeiros, que isso que entra na despesa corrente. As pessoas sabem, quando se dá um apoio às IPSS,
que nós que estamos a meter essas despesas nas despesas correntes. As pessoas saberão quando se está a dar os apoios, seja, por exemplo, a um rancho folclórico, ou seja, uma outra associação cultural, recreativa ou desportiva, que elas que entram nas despesas correntes. As pessoas que sejam sérias na forma como fazem política. Das duas, uma. Ou que digam que não querem que aumentemos a despesa corrente, mas ao mesmo tempo vão ter que dizer que vamos ter que deixar de dar os apoios às associações e às instituições, ou então que sejam sérios e digam que estamos a fazer um trabalho sério e de aumento. Como dizem, por exemplo, relativamente ao pessoal, que aumentamos os custos com o pessoal. A mentira é tão grande, Carlos Diogo, porque os próprios candidatos, nas suas apresentações, vão se contradizendo. Porque se há 3 ou 4 meses atrás dizíamos que tínhamos 1000 pessoas na Câmara, assumiram publicamente que já só temos 700 e tal. E esquecem-se que de 2017 a 2021, que é o ano em que estamos, que aumentou o salário mínimo. As pessoas recordam-se bem do salário mínimo que tínhamos em 2017. E isso é repercutido. E aumentamos também uma coisa. E aumentamos certamente a despesa em alguma coisa. Porquê? Porque havia pessoas que tinham avaliações que são obrigatórias por lei, e quando estamos a falar com legalidade, que eram obrigatórias por lei e que não eram feitas no município de Felgueiras desde 2011. E quando herdámos esse passivo e tivemos que regularizar a situação. Regularizámos as situações de pessoas que estavam a recibos verdes, precários, seja eles nas empresas municipais, e que as pessoas sabem bem disso, seja eles noutros serviços, e que fomos incorporando, porque não é justo que essas pessoas andem 30 anos e 40 a passar recibos verdes numa incerteza. Isso não é dar qualidade de vida às pessoas. Como é que alguém pode querer fixar-se em Felgueiras, comprar uma casa, ter filhos e dar-lhes o seu apoio se não tiver a garantia de que tem um mínimo de sustentabilidade na sua vida? Portanto, isso nós faremos. Nós sabemos bem aquilo que estamos a fazer. Não fazemos mais do que aquilo que é legal, porque hoje as contas são todas vasculhadas, são todas investigadas e mais, Carlos Diogo. Também tenho que dizer com frontalidade. Desde o início do mandato que nos deparamos com muitas, inúmeras dezenas de casos de denúncias anónimas, quer à Polícia Judiciária, quer às autoridades competentes para fiscalizar a Câmara. Sabem o que é que deu até hoje? Nada. A questão é que as pessoas, como não sabem fazer política, como não sabem ser sérias, não têm outra forma nem outros argumentos para deitar abaixo este Executivo. Nós continuaremos a trabalhar para fazer o melhor pelas pessoas, por Felgueiras, por felgueirenses. E o que é que pode estar na origem dessas denúncias? Carlos Diogo, eu acho que acima de tudo a falta de seriedade das pessoas e a falta de frontalidade, porque às vezes acusam, já em determinada uma altura numa Assembleia diziam-me que eu era arrogante, ou que tentaram vender essa imagem. Quem me conhece sabe como é que eu sou. Sou terra a terra, olhos nos olhos, digo as minhas brincadeiras, as minhas graças, não sou de todo arrogante, isso assumo com frontalidade. Agora, que não confundam arrogância com frontalidade. Eu não tenho que ter vergonha, nem medo de dizer olhos nos olhos quando as pessoas estão erradas e aquilo que estão a fazer de mal. E essas pessoas, como não têm a capacidade de me olhar nos olhos e enfrentar os problemas, porque foi assim que Felgueiras parou. Foi assim porque as pessoas não conseguiram enfrentar os problemas de frente, que as coisas pararam, que estagnaram, que se arranjou problemas. Eu vou dar um exemplo. Nós corríamos hoje, porque ainda no outro dia me diziam que na Longra que não temos feito nada. Sabem qual foi o maior investimento que fizemos na Longra, Carlos Diogo? Resolver um problema de um centro de saúde que está feito num terreno que é propriedade da Casa do Povo e que desse terreno, para que o centro de saúde continuasse lá e não fechasse, a Câmara tinha que ter a posse do terreno. E nós, até aos dias de hoje, o centro de saúde está lá há anos. A Câmara nunca comprou o terreno e nunca resolveu o problema. Sabe o que é que lhe disseram no passado? Meta a Câmara em tribunal. Sabe o que é que nós fizemos? Fomos de frente para o problema, procurando a boa vontade da Casa do Povo, e que a tivemos, e negociámos um acordo para resolver o problema. E se não, esse foi o maior investimento que nós fizemos. Foi na Casa do Povo de La Longra, aconteceu a mesma coisa na Casa do Povo de Marcos Simões, e portanto nós temos que enfrentar os problemas de frente, não fugindo deles, e quem me conhece sabe uma coisa muito boa. Estarei cá, como estive para defender os felgueirenses num período de pandemia, onde os felgueirenses certamente têm bem noção daquilo que eu defendi, as posições deste Conselho. Estarei cá para enfrentar os problemas, sem qualquer constrangimento, sem medo, sem temores. Aqueles que tiverem medos, é o único conselho que lhes dou, das duas uma, ou que passem para o nosso canil e adotem um cão,
porque fomos nós que criamos também esse canil, para que não tenham medo, ou então que fiquem em casa e que não se apresentem a eleições, porque nós precisamos de gente desemboltada, com capacidade de trabalho, de liderança e que assuma os problemas como sendo também o nosso problema diário e que queremos resolver para que os felgueirenses tenham a sua vida menos complicada. Há uma área que quase todos os candidatos têm propostas, que são os serviços municipais. Este setor precisa de ser reformado? Carlos Diogo, na parte temos que olhar para duas vertentes. Aquilo que tem a ver o parque operativo, e que é de facto vergonhoso, já o disse isto várias vezes. Temos neste momento projeto feito. Ele vai ficar instalado junto ao nosso ecocentro, no terreno que já compramos neste mandato, precisamente para esse efeito, e que também vai servir para a ampliação do campo do Várzea. Mas deparámos com uma coisa, coisas que as pessoas não sabem. Nós tínhamos e temos um estaleiro que está neste momento em terrenos que não são da Câmara. Eram das infraestruturas de Portugal. Durante estes anos todos ninguém quis saber deles e as coisas eram lá colocadas como se nada fosse. Estamos a negociar com as entidades. O terreno era agrícola e tinha também uma vertente na reserva ecológica, que está no âmbito da revisão do PDM a ser alterada, precisamente também para esse efeito, para podermos construir. Portanto, o parque operativo, que vai custar cerca de 4 milhões de euros, e também digo com frontalidade, se precisarmos de um empréstimo, pedimos um empréstimo para fazer o parque operativo, porque é de facto necessário para que isso aconteça, faremos esse investimento. Um outro investimento à parte, que tem a ver também com os serviços municipais, tem a ver com aquilo que é desmaterialização, e já se tem falado aqui em criar nas freguesias apoio, e que possa ser dado o apoio nas freguesias relativamente aos serviços municipais. A Câmara já o tem feito, porque temos a Câmara virada para o município. Nós queremos arranjar soluções em que a pessoa não tenha que pagar a fatura à Câmara, que possa ir à sua junta de freguesia, mas isto tinha que começar por algum lado. O que é que nós fizemos? O maior investimento de sempre, procurando fundos comunitários também, o maior investimento de sempre naquilo que tem a ver com as novas tecnologias, com os computadores, seja eles com software, seja eles com as máquinas que trabalhamos todos os dias. Nós temos perto de 1 milhão de euros investido já neste mandato nessa matéria, Carlos Diogo. Seja para o licenciamento, para a desmaterialização do licenciamento, a pessoa poder começar a submeter os licenciamentos através de sua casa ou de onde estiver e não ter que se deslocar à Câmara, e portanto queremos que isso chegue às freguesias. Nesse sentido, essa parte da desmaterialização e do apoio está a ser feito ao município. Temos, de facto, a parte do parque operativo, que é importante, e eu percebo para quem está lá há anos em condições indignas, que tem que ver isso. O caminho faz caminhando, nós já estamos a fazê-lo e certamente ele nos próximos tempos será uma realidade. É claro que temos que permitir que o PDM, tal como acontece para outros felgueirenses, que ele também, a Câmara não pode ultrapassar o PDM, tem que esperar que ele saia de discussão pública, que os terrenos sejam revertidos para a finalidade que é, para um equipamento, e nesse sentido faremos também esse investimento. Dar nota aqui de uma coisa extremamente importante que garantimos já para Felgueiras e que é certamente dos maiores marcos que ficará no próximo mandato, mas tendo já assegurado esse financiamento e essa autorização e essa candidatura aprovada, que é a Loja do Cidadão. Teremos a maior loja do cidadão, certamente, ou das maiores da região, sobretudo do Tâmega e Sousa, e uma das maiores do distrito e uma das maiores de Portugal. Portanto, estamos muito agradados. Estamos a falar de um investimento na ordem de 1.300.000 euros, que ficará instalado na parte superior do mercado municipal, onde serão concentrados tudo aquilo que são serviços, seja da autoridade tributária, seja dos registros, seja do centro de emprego, portanto, e da segurança social. Portanto, ficará tudo concentrado. Terá também a Câmara Municipal lá junto, onde as pessoas, com mais facilidade, com mais comodidade, se deslocam ao local e podem tratar de vários assuntos. Isso está a ser assegurado, isso é investimento, isso é trabalho, foi dureza, foram 2 anos de trabalho atrás dela, mas conseguimos garanti-la. Muito bem, por último, Nuno Fonseca, uma mensagem para os felgueirenses, para os nossos ouvintes. Eu dizer, Carlos Diogo, que aquilo que nesta altura me parece importante dizer é que as pessoas conhecem.
sabem bem quem é o Nuno, sabem bem quem é o Nuno do Cangalho, que já conhecem há anos e continua a ser o mesmo ao fim de 4 anos, em que o poder não lhe subiu à cabeça, em que continua a estar próximo das pessoas e quer continuar a trabalhar para os felgueirenses. Quem chega a Felgueiras hoje sente que Felgueiras está diferente, sente que Felgueiras está muito melhor do que aquilo que estava. Se temos um caminho ainda longo para fazer, temos uma caminhada, o trabalho não se esgota aqui, nem há capacidade financeira para o fazer também de uma vez só. Mas as pessoas sabem que podem contar com o Nuno com uma coisa, sobretudo no dia a seguir às eleições, para lhes agradecer aquilo que é o voto deles e, acima de tudo, para continuar a trabalhar, para dar continuidade a este trabalho afincado, paulatinamente, de seriedade, porque temos que assumir que fomos, certamente, dos executivos que mais cumpriu aquilo que foram as linhas orientadoras. Nós temos o dever e a obrigação de o fazer. Muitas das vezes dizemos isso e depois não fazemos. Nós não. Nós cumprimos aquilo a que nos propusemos, nas suas linhas mestras, nas suas linhas orientadoras. Há afinações que temos de fazer, como qualquer executivo teremos de fazer. Não fosse ter herdado uma Câmara sem saber que dossiês é que tínhamos, e hoje percebemos o porquê de não os termos herdado nem nos terem passado, porque se calhar queria-se ocultar algumas coisas, eles hoje começam a vir ao de cima. E nós hoje tratamos deles, enfrentamos, falamos deles com naturalidade, sem vergonha, sem medos. Há aqueles que falam muitas das vezes em ajustes diretos e problemáticas à volta da contratação pública, que sejam sérios. Aqueles que o fazem publicamente, que assumam já, antes mesmo de assumirem certamente alguns deles como candidatos, que se o fizeram no passado de forma ilegal, que não se candidatem, que não se apresentem, porque eles também têm telhados de vidro. E nós não os temos. Nós, se hoje é possível, e também tenho que tocar nesta matéria, porque temos sido massacrados com ela, é importante esclarecer os felgueirenses. Se hoje as pessoas conseguem saber que procedimentos é que a gente tem e quanto é que faz e com quem e quanto é que paga, é porque os procedimentos são públicos, estão disponíveis, coisa que não acontecia no passado. Fazemos-lo de forma séria e de forma muito tranquila, porque ajustes diretos, se eu for falar em ajustes diretos de 1.400.000 euros que era feito a uma só empresa neste Conselho no passado, poderemos estar aqui a falar de questões muito perigosas. Nesse sentido, eu dizia que acho que não devemos lavar roupa suja, não devemos caminhar para esse pântano, temos que fazer política de forma séria. É assim que eu me quero apresentar aos felgueirenses mais uma vez, foi assim que eu estive durante 4 anos, fiz uma auditoria na Câmara porque o PSD me exigiu, não fui eu que a quis, foi a bancada do PSD que me exigiu e, portanto, quem semeia ventos, quem semeia ventos colhe tempestades às vezes e cada um tem que responder pelos seus atos. Eu, enquanto felgueirense, enquanto Presidente de Câmara, estou de consciência tranquila, tanto eu como o Executivo, do trabalho que fazemos, certamente com erros, que todos nos podem apontar, mas são erros do ponto de vista daquilo que, se uma obra foi assim, podia ter sido feita assado, podemos melhorá-lo. E isso tem que servir de ensinamento para o futuro. E nós estamos cá no futuro para continuar a trabalhar com dedicação, com prazer e, acima, com satisfação, porque estamos a trabalhar ao lado daqueles que são os nossos. Porque nós trabalhamos cá, vivemos cá, tal como os nossos filhos, na nossa terra, que queremos ver crescer e deixar preparada para um futuro, que seja um futuro risonho, como muitos apregoam aqui, com qualidade de facto de vida, que é essa qualidade de vida que continuaremos a trabalhar, mas em que os felgueirenses se revejam, seja ela na cidade, seja ela no executivo que os lidera, mas seja acima de tudo onde possam ver a sua família a crescer feliz, que é isso que nós queremos ver, os felgueirenses todos felizes. Muito obrigado, Nuno Fonseca. E com esta entrevista encerramos esta série de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Felgueiras e ouvimos aqui Glória Mesquita do Chega, Camilo Rebelo da Iniciativa Liberal, António Peixoto da CDU, Elizabeth Teixeira do CDS-PP, Vítor Vasconcelos do PSD e hoje Nuno Fonseca do Sim Acredita. Encerramos esta série de entrevistas, como dizia, mas vamos continuar a acompanhar as eleições autárquicas. A Rádio Felgueiras vai ouvir todos os candidatos às Assembleias de Freguesia, assim como os candidatos à Assembleia Municipal e depois também num debate final com os candidatos à Câmara Municipal. Muito obrigado pela vossa companhia. Tenham a continuação de uma ótima tarde.